alô você, nós estamos no mês de missões da Igreja Presbiteriana do Brasil. Estamos aproveitando aqui, através do meu canal pessoal, para dar aqui algumas dicas à luz da Palavra de Deus, à luz também da nossa experiência pastoral. Temos 35 anos de ministério envolvidos com plantação e revitalização de igrejas. E nós temos esse livro, né, Plante Igrejas, Princípios Bíblicos para Plantação e Revitalização de Igrejas. Esse livro ele nasceu na nossa lida pessoal, no nosso ministério pessoal. Eu queria um padrão, eu queria um modelo, eu queria um manual de plantação e revitalização de igreja e comecei a ler toda a literatura, a experiência de outros campos missionários fora do Brasil, dentro do Brasil, e eu descobri que não adiantaria eu copiar aquele modelo, né? Eu teria que descobrir princípios bíblicos de crescimento, de plantação e de revitalização de igrejas. Foi aí que, graças a Deus, eu pude descobrir, né, sob a orientação de Deus, o livro de Atos dos Apóstolos. E a tese que eu defendo nesse livro aqui, que exponho para vocês, vou tentar passar aqui algumas ideias principais, é justamente que o livro de Atos dos Apóstolos, ele é o manual de crescimento de igreja, dado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Tá certo? Então, se você tem os 4 evangelhos, ou se você tem o evangelho na visão de 4 evangelistas, você vai ter no livro de Atos a praxis, a prática, né, de tudo aquilo que foi ensinado por Jesus. Então, se lá nos evangelhos os discípulos foram ensinados a orar e não oraram, em Atos eles vão orar. Se eles não pregaram lá conforme a orientação de Deus, agora em Atos dos Apóstolos eles vão pregar com toda a intrepidez, com toda a ousadia. Então, o livro de Atos é a praxis, é a prática daquilo que foi ensinado por Jesus Cristo aos seus discípulos. Então, eu queria destacar isso para você, e o livro de Atos dos Apóstolos traz princípios maravilhosos para a nossa vida espiritual e principalmente nesta visão de crescimento de igreja. Se você quer crescer, se você quer plantar igrejas, se você quer revitalizar igrejas, você tem que usar o livro de Atos dos Apóstolos como referência. E os princípios que estão contidos aqui, de fato, vão fazer com que o seu ministério seja transformado de forma graciosa e gloriosa. Então, no livro de Atos, você aprende o princípio do crescimento da igreja. O crescimento geográfico, o crescimento espiritual, o crescimento verdadeiro e também o crescimento numérico. O crescimento numérico. Então, o livro de Atos vai mostrar para você, Lucas vai escrever esse livro, não como um historiador, mas como um missionário, como aquele que estava no campo junto com Paulo, que Paulo, ao morrer, Lucas está com ele. Então, ele vai escrever não algo teórico, mas ele vai escrever algo que ele viveu juntamente com o apóstolo Paulo. E ele viveu e viu como a igreja cresceu nos 30 primeiros anos, né? E aí ele vai fazer esse relato tanto do Evangelho quanto de Atos dos Apóstolos para um amigo chamado Teófilo, para mostrar como essa igreja cresceu. Então é um testemunho, é um relato de crescimento de igreja, inspirado pelo Espírito Santo e escrito pelo missionário, o Dr. Lucas. Tá bom? E o primeiro princípio que nós aprendemos aqui no livro de Atos dos Apóstolos é que a prioridade da igreja é a obra missionária. Então, para que a igreja existe? Ela existe justamente para cumprir a missão. Jesus Cristo diz assim, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, a missão é de Deus, a missão da redenção foi realizada por Cristo e a missão da proclamação, que é uma continuação da obra que começou com o Pai e passou pelo Filho, é nossa. Então nós não temos outro assunto, nós não temos outra prioridade, né, de existência de igreja que não seja a obra missionária. E o texto começa em Atos 1:8, dizendo, né, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto
em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, se você quer, de fato, experimentar um avivamento missionário, se você quer experimentar crescimento de igreja, você precisa entender que a missão da igreja é a obra missionária. Tá bom? Segundo princípio que nós colocamos aqui, que é importante, eu queria deixar para você, é justamente que, além de você entender que a missão da igreja é a obra missionária, o segundo princípio que nós vamos aprender aqui é que o Espírito Santo, ele é o executivo da obra missionária. O Espírito Santo é apresentado como Deus em Atos. Jesus Cristo disse assim, se eu não for, o Espírito Santo não virá. O Espírito Santo é o outro Consolador, é a terceira pessoa da Trindade. E ele vem justamente para executar, para dirigir, para fazer com que a obra missionária se concretize historicamente através da igreja. Então é o Espírito Santo que capacita, é o Espírito Santo que orienta, é o Espírito Santo que ajuda na pregação, é o Espírito Santo que converte, é o Espírito Santo que sela a pessoa. Então a obra missionária, toda ela deve ser em submissão à pessoa do Espírito Santo. Tá certo? Se você crer no senhorio de Deus, se você crer que só Jesus é o Senhor, né, que nós precisamos nos submeter à soberania de Deus, então a obra missionária, eu e você, nós precisamos nos submeter plenamente à ação do Espírito Santo, à direção do Espírito Santo, ao poder do Espírito Santo. E agora eu quero encerrar apresentando o terceiro princípio, que a oração é a chave para a obra missionária. O livro de Atos é um livro de oração. A igreja não tinha a quem recorrer, exceto a Deus. Então, como ela não tinha outra opção, ela simplesmente orava. Orava por tudo, para tudo. Orava pela direção de Deus, orava pelo poder de Deus, orava pelas pessoas, orava para que Deus abrisse portas para a pregação do Evangelho. Então, a vida, o livro de Atos poderia ser chamado aqui de um manual de oração. E se você observar bem, nós que somos presbiterianos, se existe uma coisa que é desprezada, que é desvalorizada, que é omitida na igreja, é justamente a prática de oração. Então, em Atos, você vai descobrir que não existe a possibilidade de crescimento, revitalização de igreja, plantação de igreja, sem muita oração. Tá bom? No próximo vídeo eu vou continuar com esses princípios para você e eu espero que Deus abençoe a sua vida.